Mas eu quero nesta noite dizer aos irmãos, aos amigos, às autoridades aqui presentes, que o Evangelho, ele é maravilhoso, que o Evangelho modifica vidas, que o Evangelho transforma vidas, que o Evangelho transforma estruturas, que o Evangelho tem o poder de transformar cidades, que o Evangelho tem o poder de transformar sociedade. E nós vimos o Senhor Jesus Cristo, Ele trazendo esse Evangelho para as pessoas, e vimos que muitas vidas, eu quero aqui falar rapidamente, nesses 15 minutos que tenho aqui, falar de alguns momentos que este Evangelho transformou vidas. Eu poderia citar na Bíblia Sagrada, capítulo 8, versículo 1 de João, a mulher adúltera, um dia ela rodeada de pessoas, sendo julgada pela sociedade, sendo julgada pela opinião pública, sendo julgada pela sua consciência, mas um dia Jesus chegou naquela reunião,
e a multidão estava todos ali com pedras nas mãos, porque aquela mulher foi apanhada no ato de adultério, e pela lei mosaica ela seria apedrejada. E aí Jesus foi inquirido por aquela multidão, dizendo: a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas, e o Senhor o que é que diz? E Jesus, escrevendo no chão, levanta os seus olhos e olha para a multidão e diz: o primeiro dentre vós que não tem pecado, comece o apedrejamento. E diz a Bíblia Sagrada que de um por um, desde o mais novo até o mais velho, todos saíram envergonhados, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Este evangelho é o evangelho da inclusão, é uma inclusão social, é uma inclusão espiritual. Aleluia! O evangelho inclui as pessoas. Quantas pessoas que me ouvem nesta noite, que estão aqui presentes, que bebiam cachaça, que eram nas drogas, mas foi alcançado pelo poder da palavra de Deus. E eu quero aqui nessa noite pedir: quem foi alcançado pelo evangelho, levante a sua mão nessa noite e dê um brado de glória, de aleluia, porque o evangelho te alcançou. O evangelho inclui. Um certo dia também Jesus chega na casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, prefeito, era um homem cobrador de impostos. Não era bem quisto pela sociedade. Todos julgavam os publicanos porque eles extorquiam o erário público, eles extorquiam as pessoas. E aqui vai um recado para todos os homens públicos que estão aqui nesta noite. Não quero trazer nenhuma palavra de moralidade aqui. Quem sou eu para fazer isso? Mas se vocês querem ser bem sucedidos no ministério que vocês têm, cuidando daquilo que não é seu, como pastor também, nós cuidamos daquilo que não é nosso. A igreja é um patrimônio de Deus, nós somos simplesmente mordomos, administradores por um pouco de tempo. Os prefeitos, os políticos que têm cargo eletivo também são pessoas constituídas por Deus. Porque um dia, Jesus sendo julgado por Pilatos, ele foi tirar uma onda com Jesus. Jesus ficou em silêncio, porque o silêncio é ouro. Ele fica em silêncio enquanto aquela oitiva estava sendo realizada. E Pilatos olhou para Jesus e disse: tu não sabes que eu tenho poder contra ti? Que eu não tenho poder de te condenar, de te absolver, porque tu não falas? Mas Jesus abriu a boca e disse: nenhum poder tu terias contra mim, se do alto não fosse te dado. E Paulo disse, capítulo 3 de Romanos, que toda autoridade emana de Deus. Então vocês que estão aqui nessa noite, seja vereador, deputado, prefeitos, que estão aqui presentes, vocês têm uma grande responsabilidade, que a autoridade que vocês têm para legislar, para executar, para dirigir, prefeito de Lúcia, toda a autoridade, Deus te deu essa autoridade. Aproveita, porque esse tempo é efêmero, esse tempo é passageiro. Você precisa deixar um legado para essa cidade. Aleluia. Então aproveite o tempo que Deus está te dando e faça valer a sua autoridade em benefício da coletividade. E o Zaqueu está ali querendo conhecer Jesus. Subiu numa figueira brava e disse: eu quero conhecer Jesus. Mas quando Jesus ia passando ali, entrando em Jericó, ele olha para cima e disse: Zaqueu. Jesus chamou ele de ladrão, como os fariseus chamavam de ladrão. Ele disse: Zaqueu, chamou pelo nome, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu depressa, levou Jesus para a casa dele. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Zaqueu não tinha prestígio naquela sociedade, mas Jesus entrou na casa dele. Os religiosos de plantão começaram a murmurar e dizer: como é que esse homem é santo, esse homem é justo, e vai hospedar exatamente na casa de um pecador? Mas Jesus veio para os pecadores. Glória a Deus! Um dos apelidos, senhoras e senhores, mais lindos que colocaram em Jesus foi o seguinte apelido: Jesus
o amigo dos pecadores. Ele é teu amigo. Eu sou pecador, você é pecador também, você é pecadora, lavada pelo sangue de Jesus, mas Ele é amigo dos pecadores. E quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, em meio a tanta murmuração, Zaqueu vai dizendo logo: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Jesus dá um brado daquela sala, prefeito, e diz: hoje veio salvação a esta casa, hoje veio salvação a este lugar. O Calvário está aqui instalado nesta noite. Se você quiser, se você desejar, você que não é salvo, você pode ser salvo pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje veio salvação a esta casa, porque esse é filho de Abraão. O que dizer da mulher cananeia, a mulher cirofenícia, as mulheres, se hoje as mulheres são massacradas, não são reconhecidas como deveria ser, com capacidade até mais do que os homens, imagina 2000 anos atrás, naquela cultura oriental. E aquela mulher não pertencia à comunidade de Israel, mas ela cria, ela tinha uma filha que estava na sua casa miseravelmente endemoniada, mas o Evangelho chega ali naquela cidade, na pessoa de Jesus Cristo, e ela corre atrás de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada, não tem jeito. Irmãos, a igreja que estava com Jesus não entendeu, pastores, colegas, não entendeu, a igreja não entendeu. A igreja não estava na mesma sintonia de Jesus, a igreja não entendeu a natureza do ministério de Jesus. E um não sei quem foi, mas diz assim: Senhor, despede essa doida que vem gritando atrás de nós. Mas a mulher perseverantemente, ela fica na presença de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui, olha para mim aqui, passando por dificuldades, passando por lutas, mas você está na presença de Deus. Continua na presença desse Deus, continua honrando esse Deus, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, que algo novo vai acontecer na sua vida. Se você crê, você verá a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Aleluia, Deus. Jesus olha para aquela mulher, fala o tempo. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ô minha filha, não é lícito pegar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E era esse o propósito inicial. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a mulher, humildemente, ela dobra o joelho, pastor Josias. Vou até fazer uma encenação aqui, eu estou meio doente, vou fazer a encenação aqui. Ela dobra os joelhos, e de joelhos ela adora o Senhor. Ela adora o Senhor. Quantos adoradores temos aqui nesta noite? Deixa eu ver. Quantos adoradores temos aqui? Ela dobra o seu joelho dizendo: eu sei, Senhor, eu sei. Eu sei que eu não pertenço à igreja, à comunidade de Israel. Eu sei que eu sou gentil, eu não tenho direitos. Mas tem uma coisa, o Senhor falou de migalhas, o Senhor falou de pão. E quando corta o pão numa mesa, cai as migalhas no chão. E as migalhas, os cachorrinhos que o Senhor falou aí, Ele come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Para mim basta as suas migalhas. As suas migalhas é suficiente para resolver o meu problema. Jesus é um brado, mas um brado, sabe, é um grito. Oh mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como tu crestes.
Parece que eu vejo a capetada, viu? A capetada lá na casa daquela menina. Eu não sei, eu já vi alguém falar, não está na Bíblia não. Chamava Berenice. Tinha aproximadamente 15, 16 anos. Cabelo tudo sujo, cheio de demônio. Jesus não expulsou demônio. Jesus só falou assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu crestes. O milagre que você está esperando é do tamanho da sua fé. Qual é a sua fé? Hein? A sua fé, qual é o tamanho dela? É o tamanho do seu milagre. A mulher teve fé. E parece que eu vejo a capetada, tranca a rua, Zé Pilantra, Zé Pilindra, sei lá, esse apelido que coloca o demônio aí. Pra mim é um só, é Satanás e pronto. Vamos sair porque o homem lá de cima, o homem lá de cima mandou, ele deu uma ordem e tá queimando tudo aqui. E a capetada saiu do corpo daquela criança. Glória a Deus, aleluia. E quando a mulher chega, aquela menina já estava. Isso aqui, irmãos, eu não estou, tá na Bíblia não. Eu estou fazendo aqui uma conjectura, conjectura, obrigado. O pregador pode fazer isso aí. Sem inferir o texto, a exegese do texto, nem a número do texto. A menina estava perfeitamente sã, cabelo penteado, perfumada, e foi introduzida na sociedade. A mãe dá um abraço doce. O Evangelho faz, gente, o Evangelho faz isso. Quanta gente estava na rua drogada, o Evangelho, alguém orou, alguém intercedeu, alguém discipulou, alguém cuidou, alguém batizou, e está aqui nesta noite glorificando a Deus, porque o Evangelho arranca dessa gente dos braços de Satanás a pessoa e coloca ela nos braços de Jesus. Muito bem, acabou meu tempo. Deus abençoe vocês. Prefeito, muito obrigado, Deus abençoe. E vamos receber colega Pastor Vitor, assume aqui, por favor, completa aqui. Obrigado, pessoal, Deus abençoe. A paz do Senhor para todo mundo. E viva Jaíba! Que venham mais 34 anos de vida para Jaíba. Se Jesus não voltar, se Jesus voltar, quem estiver preparado vai para o céu. Quem não tiver, prepara. Aceita Jesus como Salvador. Enquanto é tempo, enquanto é dia. Boa noite, Igreja de Deus. Só corrigindo aqui, o pastor Vitor era o pastor anterior a mim. Eu sou o pastor Jackson, tá? A gente conheceu agora ali o pastor Jonas. Aí eu acho que ele deve ter confundido o nome, mas é um homem de Deus. Pastor Jonas, Deus te abençoe grandemente. Eu não sei quem é que teve a ideia de me colocar para pregar depois desse homem poderoso aqui, que agora eu não sei como falar, né? Depois de uma mensagem poderosa dessa. E a gente está aqui com o pastor Josias, pastor Jonas, com o mesmo objetivo, que é exaltar o Evangelho de Jesus, como ele mesmo mencionou aqui, através do louvor, através da oração, através da palavra. Todos cremos na mesma palavra, e aqui creio que todos vocês que estão acredita que ela está acima de qualquer igreja, seja adventista do sétimo dia, a qual eu sou o pastor. Eu já estou vendo algumas ovelhas aqui na frente aqui. Tudo bom, Duda? E seja você da Assembleia, da congregação, seja você católicos, não importa a igreja, a palavra de Deus está acima dela. E estamos aqui apenas para falar da palavra de Deus. E para começar, eu queria contar para vocês a história do Billy. O Billy, alguns mais velhos aqui vão lembrar do pastor Billy Graham. O grande pastor Billy Graham, ele conta que quando ele tinha 7 anos de idade, pela primeira vez ele foi à escola, estava empolgadíssimo com a ideia do seu primeiro dia de aula. E o Billy recebeu do seu pai $2 para poder ir para a escola. E esses $2 dele era para comprar o lanche. E $2, quando o pastor Billy Graham era criança, valia muita coisa, dava para comprar o lanche do dia. E quando ele estava indo para a escola, e ele estava dobrando a esquina, ele se depara com um cara enorme, um menino repetente da escola,
olha para ele e fala: menino, passa aqui o seu dinheiro, eu sei que você tem o dinheiro do lanche aí. E o Billy olhou para ele e falou: eu não vou te dar o meu dinheiro não, eu não vou te dar meu dinheiro, esse meu dinheiro aqui é para comprar o lanche. E ele falou: me passa seu dinheiro, senão eu vou quebrar o seu braço. E ele começou a apertar o braço do Billy, até que ele não aguentou mais e entregou os $2 para ele. Billy foi para a escola, passou fome durante o dia, voltou para casa. Seus pais perguntaram como é que tinha sido a escola, e o Billy não teve coragem de dizer a verdade. E aqui vai um conselho para vocês, pais. Eu trabalhei 20 anos como pastor de escola, como capelão, professor de ensino religioso. E durante todos esses anos eu aprendi uma coisa: as crianças, quando chegam em casa, elas têm medo de contar para os pais o que aconteceu, e no outro dia o pai ir na escola e a situação piorar. E assim o Billy todo dia ia para a escola e começou a ter que pagar uma espécie de pedágio para aquele menino, para ele não apanhar. E passava o dia sem comer. Porém, um dia o Billy teve uma ideia. Ele estava no pátio da escola bem desanimado, e ele viu umas crianças brincando de jogar bola para cima assim, umas crianças do jardim da infância. E eis que o mesmo menino que pegava o dinheiro dele todo dia veio e começou a pegar as bolas das crianças, e as crianças começaram a chorar. E nisso um sujeito maior do que ele veio, pegou ele pelo colarinho, jogou ele na parede e falou: nunca mais faz isso com as crianças. E o Billy olhou aquilo e falou: olha, tive uma ideia. Chegou para esse cara e falou: cara, você tá afim de ganhar $1 por dia? Ele falou: sim. O que eu tenho que fazer? E aí o Billy explicou para ele. No outro dia, o Billy acordou animado. Foi lá, ganhou seus $2 do pai e da mãe e saiu rodando a mochila pela rua, estava muito empolgado. E eis que veio quem? O menino. Falou: Billy, passa pra cá os seus $2. E ele olhou para ele: hoje eu não vou te dar. Ele falou: como é que é, Billy? Me passa os $2. Não vou te dar, eu vou quebrar o seu braço, Billy. E ele começou a dobrar o braço do Billy, quando aparece o outro grandão, pega ele pelo colarinho, joga no muro e fala: nunca mais mexe com o Billy. E o Billy aproveitou e chutou ele: nunca mais mesmo. E a partir daquele dia, o Billy começou a ter um guarda-costas. Ele pagava $1 para ele e o outro $1 sobrava para ele comer o lanche. Quando o Billy Graham conta essa história, ele diz para nós uma coisa muito importante na nossa vida: é ter alguém que nos defenda. Você já esteve numa situação onde você se sentiu sozinho, desamparado, e não tinha ninguém que te defendesse? Seja na escola, seja no trabalho, seja num casamento. Talvez você está passando isso agora. E diante disso, nós sempre queremos alguém mais forte, alguém mais poderoso que venha estar ao nosso favor. Aqui na terra, eu vou dizer que todas as pessoas podem te decepcionar, mas nós temos um Deus do céu que nunca nos decepciona. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que ouvimos aqui a mensagem do Evangelho pelo pastor Jonas? Por que o pastor Jonas contou essas histórias de transformação? O que nos une aqui é uma crença. E creio que cada um de vocês acredita que esse Jesus morreu e também ressuscitou. E eu gostaria de ler com vocês da palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 16, fala assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permanecem em vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
e somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre todos os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo está falando que se Cristo não ressuscitou, nós estamos fazendo o que aqui? Em vão estamos aqui. Em vão eu, pastor Jonas, pastor Josias, temos um trabalho. Em vão pregamos. E ele fala, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora ele fala, se Cristo ressuscitou, cremos que também vamos ressuscitar. A ressurreição é a base da nossa fé. Ou seja, por mais amparado que hoje você vive, não importa. Por mais sozinho que você se sinta, não importa. Por mais frágil que você seja, não importa. Porque Cristo ressuscitou. Isso é suficiente para você crer. E para você crer que esse mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, Ele voltará para buscar cada um de vocês. Hoje talvez você possa ser demitido. Hoje você pode repetir de ano. Na sua rua talvez você é a criança que ninguém olha para você. Você cresceu talvez sob abuso físico, psicológico, e realmente você olha e fala, eu não valo muita coisa, eu não vou ser ninguém na vida. E realmente para este mundo sobrevivem os mais fortes, aqueles que passam a perna, aqueles que exploram, e muitos não têm chance. No mundo que vivemos hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo que é seletivo.